Boa tarde, mais uma quarta-feira, e nós aqui no estúdio da Veja São Paulo. E quem nos visita hoje é a diretora Mica Lins. Obrigado, Mica, pela tua presença aqui. A Mica está em cartaz no Teatro do Sesc Ipiranga com a comédia A Tartaruga de Darwin, em que ela dirige os atores Ana Cecília Costa, Tuna Dueck, Diego Machado e Marcos Suchara. A Tartaruga de Darwin é um texto do espanhol Juan Mayorga e tem uma história muito interessante que a Mica vai contar um pouco aqui pra gente. Para o nosso público entender um pouco, fala um pouco dessa personagem que é uma senhora quase bicentenária, está às vésperas de fazer 200 anos, né? Que ela chega na casa de um historiador, que é o papel do Marcos Suchara, e com uma proposta meio interessante para ele. Tudo bom, Mica? Tudo Conta jóia, um pouco aí da tartaruga para o nosso público. É uma ideia muito legal do autor, né? Isso, inclusive, é quando a Ana Cecília me chamou para dirigir a peça, eu fiquei encantada. Que a Ana Cecília é quem faz a Tartaruga de Darwin, né? A Dona Henriqueta. É a Dona Henriqueta, que é a atriz que, inclusive, é produtora da peça. Essa tartaruga teria evoluído, se transformado numa mulher. Ela foi, né, uma das bases da pesquisa, exatamente, né, uma das tartarugas que o Darwin trouxe de Galápagos, né, quando ele estava fazendo suas pesquisas por aqui. E ela teria evoluído, teria se transformado numa mulher, viveu esses quase 200 anos e ela chega para um grande historiador, famosíssimo, e propõe a ele corrigir alguns trechos dos livros deles de história, em troca dele ajudá-la a voltar para Galápagos. Porque ela testemunhou de tudo, né? Ela viu a Revolução Industrial, ela viu as duas grandes guerras, viu a queda do Muro de Berlim, ela estava em todos os lugares. Então, o que seria a história contada do ponto de vista do anônimo, né? Do personagem que viu as coisas, o dia do cotidiano, né? E a gente vive um momento que é isso, né? A história às vezes é deturpada porque tem muitas versões e a gente acaba esquecendo a versão oficial, né? Por isso que eu acho interessante a gente trazer esse espetáculo, trazer esse debate, ainda mais na forma de uma comédia, porque é leve, né? É importante dizer isso. É divertido, é cômico, não é que você vai lá e vai ficar vendo. Vai ficar deprimido. Exatamente. Com os fatos históricos, não. Eu acho assim, a gente vive um momento, que mais do que nunca, no Brasil estou falando, né? Vamos falar da gente. Que a gente parece que há um desconhecimento da história. A gente esquece o que aconteceu. Então, de repente, você vê uma pessoa que está a favor da volta da ditadura militar, entendeu? As pessoas desconhecem as coisas mais elementares. Não é que elas são a favor por uma coisa ideológica, por ignorância mesmo. E não é uma questão de 200 anos atrás, não, né? é de outro dia, né? Então, a gente vive isso, pessoas que foram à escola, inclusive. Então, o que eu acho mais interessante na peça, além de ter essa coisa da fábula, essa coisa fantástica da tartaruga que virou gente, é essa coisa, esse humor, essa capacidade que a peça tem de fazer a gente rir das situações. Então, a ciência ri dela mesma, a história, as ciências humanas ri de si mesma, a tartaruga ri dela mesma. Porque a tartaruga, coitadinha, ela sofre bastante também, né? Porque ela chega lá na casa do historiador, só com um plano de voltar para Galápagos, dá a versão da história, só que o olho de todo mundo começa a crescer já, né? O médico do hospital em que ela vai ser atendida num dado momento lá, já pensa em fazer um estudo revolucionário como que a tartaruga virou mulher. A esposa do historiador, que é vivida pela Tuna Dueck, já pensa em botar a tartaruga no mundo do entretenimento, né? Explorar de todo jeito. E também tem um pouquinho de ciúme da tartaruga ela também, né? Então, tem essa questão que todo mundo, de certa forma, tenta se aproveitar, explorar a tartaruga. Quem tem, exatamente, ela que tem um pouco mais de conhecimento para oferecer, né? Isso é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia, né? O tempo todo. É né? Muito complicado. Então E como como as coisas podem, como rapidamente as coisas podem virar coisas, né? É verdade. Isso é muito interessante na ideia do Maiorca. E quando eu aceitei fazer o projeto e levei lá para o Sesc para eles nos apoiarem, eu pensei assim, o que é interessante, que eu conversei muito com o Cássio Brasil, que faz cenários e figurinos, é que também a gente se coloque nessa posição do artista também poder rir dele mesmo.
Então, quando a gente escolheu a linguagem da peça, a maneira como a gente mostra o nosso cenário, como a gente situa a peça, como a gente cria os figurinos, também é rir um pouco das nossas escolhas de linguagem. Porque o artista se leva muito a sério também, às vezes, O artista se leva a sério demais, muito pouca capacidade de rir de si mesmo, muita arrogância, que nós estamos aqui, nós somos, assim, especiais. Então, essa era uma ideia. Eu falei assim, a gente tem que entrar nessa brincadeira com o autor também da gente rir de si mesmo. Porque senão a gente vai, né, a gente vai contribuir pouco com esse texto. Então, essa foi a ideia. E uma coisa que chamou muita atenção, que eu quero que você me diga se é do texto do Mayorga ou é uma ideia da sua direção e do trabalho de vocês, é a humanização dos personagens. A tartaruga está lá muito mulher. Isso já era uma ideia? Já poderia ter uma caricatura a mais? Poderia ter uma ideia dela mais bichinho e menos gente? Eu tenho um certo terror de caricaturas de um modo geral. Eu não gosto de caricatura nem de desenho, de caricatura que eu não curto. Então, assim, a minha ideia como diretora foi o seguinte, só havia graça para mim na peça, função estética, a proposta estética, se a gente fizesse aquilo muito de verdade. Entendeu? Se ela virou gente, se é de verdade, se o ator se põe naquela situação de verdade, facilmente o espectador compra essa história. Então ele acredita no primeiro minuto que ela é tartaruga. E acabou. Então você crê, você se envolve, você tem pena, você acredita naquele médico, né, nos conflitos que ele tem. Então eu sempre falei para os meninos, eu falo para eles que isso era muito importante. E também buscar se apoiar muito, mas muito, e sobretudo no texto, que é uma coisa que você que acompanha as coisas que eu dirijo, sabe que para mim é muito importante. Sim. Eu tenho muita aflição de assistir peças que eu não entendo o que as pessoas estão falando, por que estão montando aquela peça. Às vezes é tudo lindo, mas eu não sei do que se trata. Eu saio, você não entende nada, não entendi o que eles estão falando. Então, assim, é história, se colocar naquele papel. Então, a tartaruga, ela virou gente, ela não precisa fazer trejeitos de tartaruga e nem trejeitos de velha. Sim. Isso era o que eu falava sempre com a Ana. Eu falava assim, Ana, na hora que você entrar, quando você se propuser a fazer isso de verdade, em cima do texto, a tartaruga, a velhice virá naturalmente, não uma velhice estereotipada. A velhinha de bengala, a velhinha tremendo. Então, essa sempre foi a minha proposta. Você vem de uma série de direções significativas, né, nos últimos anos, sim. Que bom, fico contente. Foi Festa no Covil, Dueto para Um, Palavra de Rainha, agora Tartaruga de Darwin. Mas, na verdade, você é uma atriz. Sou. Com 20 e poucos anos de carreira nos palcos, um pouquinho mais, 30 anos. 35 anos. Então tá, desculpa. Velhinha. E onde é que anda essa atriz? Sabe o que eu acho? Primeiro, eu acho que eu sempre quis dirigir. Desde que eu estudei na escola que minha mãe tinha, né? No Jogo Estúdio. Minha mãe foi uma grande professora de teatro. de Andrade. O que acontece? Quando a gente preparava as nossas cenas, isso com 15, 14 anos de idade, é uma escola stanislavskiana, então a gente preparava as nossas cenas e a gente sempre tinha que discutir as cenas do ponto de vista do Stanislavski, sempre baseado, a gente não podia sentar e dizer gostei ou não gostei da cena do meu coleguinha. Tinha que dizer que isso era adequado, não era. E quando eu criava as minhas cenas, eu sempre, como eu estudei artes plásticas desde pequena, sempre fui ligada na coisa visual, eu sempre criava as minhas cenas pensando em tudo. Uma visão do todo mesmo, sempre, como aquilo vai ser visto. Sempre foi uma característica minha. E eu sempre falei, eu virei atriz, mas eu sempre, mesmo como atriz, sempre muito ligada nisso. Eu, como atriz, a primeira coisa que eu faço é desenhar o personagem. E como intérprete, estava te fazendo falta essa visão do todo? Sim, eu acho que de uma certa... Ou você queria interferir um pouquinho mais e não estava conseguindo? Não, talvez, assim, eu tinha, assim, o meu processo para criar um personagem, assim, a primeira coisa que eu faço é desenhar. Eu desenho o personagem. Então, eu acho, assim, que eu sempre, talvez tenha sentido falta de... Sempre muito ligada na luz, no figurino, no cenário. Eu sempre quis experimentar dirigir. Eu sempre achei que talvez fosse o meu caminho. E foi assim que aconteceu com o Dueto. Tá, e o fato de ser uma atriz mais ajuda do que atrapalha na hora de você dirigir os outros atores, os seus colegas, no caso? Eu acho. Deve ter gente que acha que atrapalha, né? Porque a gente não é unanimidade. Porque eu imagino que você pode se irritar mais, né? Se o cara não está alcançando o que você espera. Eu acho o seguinte, eu tenho talvez uma compreensão maior do papel frágil que o ator está. Ser ator é uma coisa de uma fragilidade
Por quê? Porque está diante do público ou porque está se expondo como outra pessoa? Porque você está se expondo, porque você tem que... O diretor te pede 300 coisas ao mesmo tempo, depois ele despede, daí você tem que, né, você tem que entender o texto, o subtexto, a composição. Você entra também, às vezes, em estágios de segurança, porque você está construindo aquela vida, vai estar exposto. Então, eu acho que é uma das profissões que você mais fica delicadamente exposto. Eu acho que, como atriz, assim, eu amo dirigir atores. É a coisa que eu mais gosto. Eu tenho toda essa visão de todo, mas eu gosto mesmo de dirigir os coleguinhas, eu adoro. Então, eu me dedico, assim, fielmente a isso. Para mim, se não tiverem os atores bem, não adianta nada, meu cenário está incrível, meu figurino está maravilhoso, minha música para mim não serve. Porque no final das contas a gente vai no teatro para ver o ator, né? Para ver o texto e o ator, O que adianta eu ter tudo isso e eu sair da peça e não entender do que eles estão falando? Assim, eu quero ver os atores bem, quero ver eles de verdade, então eu adoro. Eu acho que ajuda em muitas coisas o fato de ser atriz. Eu acho que se por acaso eu trabalhar como atriz de novo... Porque pode ser que isso não aconteça mais? Mas pode ser que aconteça, né? Ah, tá. Eu acho que eu seria uma melhor atriz para um diretor também, porque também aprendi a olhar o lado de quem olha de fora, né? E eu acho que muda o teu diálogo também, né? Muda. E agora, acho que um lado que é mais difícil, que eu sempre brinco e peço desculpa para os atores, às vezes eu acabo mostrando quando eu estou dirigindo, porque é o hábito da atriz. Às vezes eu tenho mais facilidade de falar e mostrando do que só fazer um pedido, assim. E a personagem, a Henriqueta da Tartaruga, é um tremendo personagem. É um tremendo personagem. Chega uma hora que não dá uma coceirinha, não tem uma vontade de você fazer esse personagem? Não. Eu te juro que não. É incrível. Eu gosto tanto de ver ela fazendo. Se a Ana Cecília tivesse um impedimento, você não abraçaria ali um dia, uma noite? Talvez eu não soubesse fazer. Brincadeira, Ana Cecília. A gente está só levantando uma hipótese aqui. Acho que talvez eu não soubesse fazer. Eu fico tão feliz quando o ator alcança, assim. Eu fico tão comovida, eu fico tão satisfeita. É a coisa que eu fico encantada. Bom. Fico encantada, assim, quando eu vejo, assim... Quando a gente fez dueto, a história... É o dueto para um, né? De dueto foi muito interessante, porque eu sou amiga da Bel desde os 15 anos de idade. A Bel Kovarik. Bel Kovarik. Eu achava que ela devia fazer uma peça Eu lembrei dessa peça que eu já tinha comprado o texto para talvez fazer como atriz. Apresentei para ela, Bel, por que você não faz? Aí a gente leu, ela quis fazer, eu falei para ela, olha, eu adoraria dirigir, porque eu quero dirigir, mas você é minha amiga, você fica à vontade, você chama quem você quiser. E ela me chamou para fazer. Assim, e, por exemplo, aquele processo com a Bel, é uma coisa, ficava cada passo, cada coisa que, assim, sendo construída ali como atriz. E o Marcos, eu ia ficando encantada. Porque você já estava apaixonada pelo personagem também, já tinha isso, de repente. E eu acho que eu sou apaixonada por essas conquistas que o ator tem, sabe? Eu amo ver bons atores, eu amo, sabe? Eu tenho adoro. Que bom. Então, vamos lembrar para o público aqui, esse finalzinho de ano tem uma bela surpresa em cartaz, uma comédia que você vai se divertir, você vai pensar, você vai refletir. A Tartaruga de Darwin, direção da Mica Lins, texto do Juan Maiorca, Ana Cecília Costa, Tuna Dueck, Marcos Suchara e Diego Machado. Diego Machado. Uma coisa só, vou fazer um complemento. Uma coisa que também é muito legal, acho que na Tartaruga, é que a Ana Cecília trouxe o projeto, mas a gente conseguiu reunir 4 escolas diferentes de atuação. Todas falando uma mesma linguagem. Que bom. Que eu acho que é uma coisa bacana no teatro, quando você consegue isso também. E aí é Teatro do Sesc Ipiranga, lá na Rua Bom Pastor, no Ipiranga, pertinho do Parque da Independência, exatamente, né? Sextas, 21 horas, sábado, 21 horas também, domingo às 18, com ingressos a R$30, né? Um detalhe bem só importante. até dia 17 de dezembro. Corra. Talvez a Tartaruga volte ano que vem, talvez não, mas vamos já... acho que sim. Vamos torcer, vamos correr para garantir essa temporada já. Mica, muito obrigado. Imagina, obrigada a você. Parabéns pelo espetáculo. Obrigada, querida. E a gente volta na semana que vem com mais um papo de teatro aqui, tá? Tchau, pessoal. Valeu, tchau.